Maravilha, pessoal. Então, essa primeira parte aqui da apresentação da Comprove foi feita. Vamos, sem delongas, para a parte de conceitos de proteção de linha. Vamos falar um pouquinho da impedância de uma linha. Temos três grandezas fundamentais: resistência, indutância e capacitância. Como é que a gente calcula a resistência? Então, essa resistência ela vai ser dada pelo valor da resistência do condutor por unidade de comprimento, tipicamente ohms por quilômetro, e ela depende do material do condutor, alumínio ou cobre, e da geometria da linha. A indutância, como é que a gente vê a indutância? Ela é dada pelo valor da indutância do condutor por unidade de comprimento, tipicamente em milihenries por quilômetro, e vai depender do campo magnético ao redor dos condutores e da distância entre os próprios condutores e da dimensão do condutor em si. Capacitância, ela é dada pelo valor da capacitância do condutor por unidade de comprimento, nanofarads ou microfarads por quilômetro. Depende do campo elétrico entre esses condutores e do dielétrico presente ao redor dos condutores. Linhas aéreas, nós vamos ter como dielétrico o próprio ar. Existem as linhas subterrâneas, cabos, isoladas por óleo. Aqui, pessoal, é importante a gente entender esse plano, né, do R e do X, aonde a gente vai colocar aqui, ó, o valor de resistência no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas você vai ter a reatância, tá? Então eu posso representar a impedância como a parte real, que é resistência e reatância, ou eu posso pegar o módulo, a impedância e o ângulo da linha. Então, nesse plano aqui, ó, feita toda a análise. Um conceito muito importante é a questão do carregamento. Então, eu tenho lá meu relé com o 21 e vamos ver os fluxos de potência. Então, uma subestação A para uma subestação B, uma linha aqui no meio. Quando a minha potência ativa e a potência reativa está indo de A para B, o meu relé está medindo uma impedância dentro desse primeiro quadrante. Tá? Então, tem um valor de impedância que ele está medindo, que é impedância de toda a carga que está pendurada nele. Quando eu tenho inversão aqui da potência ativa, eu começo a medir uma impedância agora aqui no segundo quadrante, tá? Quando inverte, ó, potência ativa e reativa, então vem de B para A, o meu relé agora ele mede uma impedância aqui no terceiro quadrante. E quando eu tenho a potência ativa de A para B e a reativa de B para A, ele está medindo uma impedância aqui no quarto quadrante. São conceitos importantes. Então, ó, quando o fluxo está aqui, ó, de A para B, os dois, você mede uma impedância no primeiro quadrante. Quando ele está no terceiro, significa que o fluxo aqui está ao contrário. Essa é uma informação relevante. Olha só, vamos ver um relé de distância. Então, você tem uma linha aqui, ó, entre G e H. Essa linha ela tem uma impedância ZL, tá? E eu vou colocar uma certa zona de proteção aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero que ele olhe para frente, né? Então, eu estou pegando aqui, ó, praticamente somente o primeiro quadrante. Pego um pouquinho os outros, mas meu foco principal é o primeiro quadrante. Lembrando que o relé de distância, ele não mede a distância, ele vai medir uma impedância. Como eu tenho uma impedância total da linha, eu consigo inferir qual é a distância. Quando der uma falha na linha, o relé vai medir a impedância da linha. Quando está uma situação normal, ele mede uma impedância muito grande, que é a impedância da carga. Existem várias filosofias, tá? Vou mostrar uma bem clássica aqui, utilizada. A gente usa três zonas olhando para frente, com uma direcionalidade para frente. Hoje, os relés apresentam facilmente cinco, seis zonas, podendo ser possível aí, a gente criar outras filosofias, tá? A maneira clássica é
A primeira zona eu vou pegar aí de 80 a 90% da impedância da linha, eu vou cobrir essa faixa com uma temporização instantânea ou muito baixa. A segunda zona, a gente vai ajustar com 100% da primeira linha, mais 20 a 50% da linha seguinte, com uma temporização típica aí 0,3 a 0,5 segundos. E, por fim, a gente pega uma terceira zona, pega 100% da primeira linha, 100% da segunda linha, mais 25% da próxima linha, com uma temporização maior do que a anterior. Um valor típico aí é 1 segundo. Então, quando a gente põe isso, nós temos aqui, ó, a primeira zona com uma temporização, a segunda zona, ó, pegou 100% da primeira linha e mais um pedaço da próxima. Terceira zona, pegou 100% da primeira, mais 100% da segunda e um pedaço da próxima. Lembrando que essa proteção ela é espelhada, então cada linha você tem um relé olhando de G para H e de H para G, aqui é o mesmo processo. Quais são os tipos de características? Então, o relé de impedância, a linha está aqui, ó, no primeiro quadrante, ele vai ser aí um ângulo próximo de 90 graus, e não é um relé tão usado, por quê? Porque ele não tem direcionalidade, ó, ele está olhando falhas para frente, falhas para trás, tudo quanto é tipo de falha, isso não é interessante. O relé mais utilizado é o relé Mo, ele é o inverso da impedância, é a admitância, então a grandeza seria ohm, a gente inverteu aí o nome Mo. Então, note que esse relé, ele olha praticamente só para o primeiro quadrante. A gente pode usar essa mão aqui, fazer um deslocamento, então é possível você dar um offset, que ele pegue aqui um pouco mais dos outros quadrantes. Existe a mão com a unidade de reatância junto, tá? A mais utilizada aqui, mão disparada, e temos a unidade também quadrilateral ou poligonal. É, Quando surgiu os relés microprocessados, foi possível fazer esse tipo de característica. Também é muito usada. Aqui ele está com direcionalidade, está olhando basicamente para o primeiro quadrante. Existe ainda a característica lenticular, que é eu pegar duas mãos e usar só a intersecção dessas duas mãos, não é tão utilizada. E também existe a outra característica, que é unir duas mãos, que aí vai virar uma tomate. Vamos dar um exemplo de cálculo aqui, para ficar mais claro a ideia de uma parametrização de um relé. Tá? Então, eu tenho duas fontes, fonte 1, fonte 2. Eu tenho duas linhas, uma linha entre A e B de 100 quilômetros e de B e C 200 quilômetros, sendo que essa linha aqui é o dobro da primeira linha, com as mesmas características as duas linhas. Temos a potência 130 MVA, frequência 60 Hz, sequência de fase ABC. Está aqui meus TPs, 138.000 para 115, temos os TCs 600 para 5. Aqui, depois no final, a gente vai usar essas informações. Então, a operação dessa linha, eu permito aqui uma queda de tensão de até 15% e uma sobrecarga máxima de 20%. Vamos olhar os dados da linha 1. O comprimento total dela é 100 quilômetros e o próprio fabricante, de acordo com a geometria tal que você está usando, já vai me dar a resistência de sequência positiva, está aqui o valor, a reatância de sequência positiva, está aqui o valor, e também a resistência de sequência zero e a reatância de sequência zero. Esse aqui é o valor da resistência por quilômetro, né? Então, quando eu quiser transformar ele aqui da linha total, eu simplesmente vou multiplicar por 100 quilômetros. Uma observação importante é o quê? Quando eu tenho uma falta, sempre vai existir um arco elétrico. Esse arco elétrico, ele é representado por um valor de resistência, tá? Então, a gente vai ter que calcular essas resistências para faltas bifásicas e para as faltas fase terra.
Existe uma fórmula, né? Já vou mostrar para vocês, que vai depender aqui das correntes de contribuição. Então, para curto, fase e fase, as duas aqui eu simplifiquei, o mesmo valor, 1.000 amperes. Para faltas fase terra, ele tem uma contribuição aqui de 750 amperes. O comprimento máximo do arco aqui, ó, para a falta entre fases, seria de 3 metros. Para a falta fase terra, eu coloquei aqui de 2 metros. Eu coloquei aqui uma resistência também adicional de contato quando eu tenho curto para terra. Então, estipulei aqui um valor típico aí de 3 ohms. E ainda existe o valor do tensão de arco, que seria 2,5 kV por metro. Como é que é o ajuste da proteção? Zona 1, eu estipulei 85% da linha 1. A zona 2, 100% da linha, mais 50% da linha 2. Lembra que a linha 2 é o dobro? Então, 100% mais 100% dá 200% da linha 1. E a zona 3, 100% da linha 1, 100% da linha 2. Como a linha 2 aqui é o dobro, então 100% mais 200%, 300% da linha. Vamos fazer alguns cálculos. Inicialmente, a gente precisa da relação do transformador de corrente, 600 dividido por 5 me dá uma RTC de 120. Temos aqui o TP também, 138.000 por 115, me deu 1.200. Vamos achar o ângulo da linha? Então, eu usando a formulazinha aqui, ó, arco tangente da reatância sequência positiva pela resistência sequência positiva, me dá aqui um ângulo de 70 graus. Tá? Como é que é o cálculo da resistência de arco para curtos fase terra? Tá aqui, ó, é o comprimento do arco máximo, 2 metros, vezes a tensão, dividido pela soma, pela contribuição das fontes, né? A corrente aí me dá, fazendo essa continha, 3,33. Note que esse é um valor primário, eu vou referir ao secundário, vou transformar em secundário. Então, eu pego esse valor primário e multiplico pela divisão da RTC pela RTP. Então, 120 dividido por 1.200 me dá 0,1. Então, essa é a resistência de arco fase terra secundário. Vamos transformar aquele 3 ohms também, que é a resistência de contato para a terra, em valor secundário. Então, basta multiplicar por 120 dividido por 1.200, me dá o 0,3 aqui. Vamos ver a resistência de arco agora para faltas fase-fase. Então, está aqui, ó, é o comprimento máximo do arco, vezes a tensão do arco, dividido pela soma das contribuições de corrente mínima. Então, fazendo essa continha, 3,75, transformando para secundário, multiplica por 0,1, deu esse valor aqui. Como ele é fase-fase, nós temos uma observação que esse valor ele tem que ser dividido por 2, né, para a gente contabilizar só uma fase. Olha só o cálculo agora, como é que a gente faz? Qual que é a resistência sequência positiva da linha total? É o 0,0725 vezes o comprimento, e aí eu já jogo para valor secundário. Então, a linha total, ela tem, entre A e B, 0,725. Mesma ideia, a reatância. Então, fui lá, peguei a reatância sequência positiva, multipliquei pelo comprimento e ainda joguei ele para secundário, está me dando aqui o valor de 1,992. Vamos ver com bastante detalhe a zona 1, a zona 2 e a zona 3 vão ser feitas de maneira análoga. Então, a resistência para faltas fase-fase é como 85% da linha, que era o ajuste da zona 1, vezes a resistência referida para o secundário, que a gente encontrou aqui, mais aquele valor dividido por 2 que a gente tinha encontrado anteriormente, a resistência de arco para faltas fase-fase. Me deu esse valor aqui, a reatância é direto, 0,85 do ajuste aqui secundário da reatância encontrada. Eu vou usar um relé, pessoal, 7SL86. Ele usa uma característica quadrilateral. Então,
A vantagem da quadrilateral é que eu posso colocar dois alcances para resistência distintos, né? A gente vai verificar aqui que o valor de resistência para faltas fase terra ele é maior, né? Então a gente tem aqui, ó, 85% a resistência total da linha, mais a resistência do arco e ainda a resistência de contato. Então, quando a gente faz essa continha, dá aqui aproximadamente 1,25. Então, note que para faltas bifásicas, você tem uma resistência menor do que para faltas fase terra. O relé permite que eu coloque duas zonas 1 com ajustes distintos, um para falta fase-fase e outro para faltas fase terra. Aqui, pessoal, é a mesma conta que a gente fez, levando agora em consideração 200% da linha, que é o 100% da primeira, mais 50% da outra. Então, é a mesma ideia, achamos aí a resistência de 163, a reatância de 398 para faltas fase-fase e 208 para faltas fase-terra. Já a zona 3, nós temos aqui, ó, 2,36 de resistência para faltas fase-fase e reatância de 5,976. Além disso, a resistência aqui para faltas fase-fase, desculpa, fase-terra, 2,8. Um detalhe que a gente tem que considerar é o momento de uma falta fase-terra. A falta fase-terra, você tem lá a fase A, por exemplo, e deu um curto-circuito para terra, certo? Qual que é o cálculo que eu estou pegando aqui, ó? A tensão de falta dividido pela corrente de curto-circuito, ele me dá a impedância da linha mais a impedância da terra. Eu não quero essa impedância da terra me atrapalhando na conta aqui para mim saber aonde ocorreu a falha. Então a gente tem que compensar essa impedância da terra. Para isso, a gente pode usar o fator K0. Ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Z0 dividido por Z1 menos 1 dividido por 3. Então, fazendo essas continhas aqui, nós temos que o fator de compensação de faltas para a terra, aqui no meu caso, aqui nesse exemplo, 1 e 0. Tá? Isso aqui é para excluir do cálculo a impedância da terra. O último detalhe aqui, ó, as zonas, terceira zona, se tiver quarta e quinta zonas, pode enxergar a carga. Então, uma região de carga ali, dependendo da situação, poderia entrar dentro de uma zona e operar. Então, aqui a gente vai fazer um cálculo rapidinho, que é o quê? Achar a corrente nominal, multiplicar por 1,2, que é 20% de sobrecarga. Vamos pegar a tensão aqui também, 15% de queda de tensão, então 85% da tensão nominal. Fazendo essa continha aqui, a gente tem que a impedância da carga seria 103,76. A hora que eu jogo aqui para o valor secundário, me dá um valor de 10,37. Note que a zona 3, que é a que tem o maior alcance, ela, se a gente tirar o módulo aqui de 2,8 e 5,97, elevar ao quadrado, né? Somar os dois e dividir e tirar a raiz quadrada, ele está longe aqui do 10,37. Então, não há necessidade de compensação de carga. Isso é um recurso que os relés de distância têm. Na nossa situação, não precisamos. E aí, quando a gente põe aqui nos gráficos, ó, o meu gráfico aqui eu coloquei sem direcionalidade nenhum. A característica quadrilateral, ela pode ficar olhando para frente, pode ficar olhando para trás, e além disso, pode ficar sem direcionalidade nenhuma. Então, esses ajustes que a gente calculou, eu tenho aqui resistência e reatância para as unidades de fase, de terra, desculpa, para as faltas fase terra. Então, todos aqueles cálculos que a gente fez, tá aqui, e as unidades de faltas bifásicas ou trifásicas, tá aqui, ó.
Então, observe que o alcance em R dessas unidades, da unidade de terra, é maior do que na unidade de fase. Aqui, ó, como foi construída essa característica? Você tem aqui o R, o valor de R, e o valor de X. E aí aqui é menos R1 e essa parte aqui é menos X1. Tá vendo que ela está meio inclinada? Essa inclinação se usa o ângulo da linha.